E a primeira etapa para você se tornar um projetista, né, a primeira etapa desse plano prático para você se tornar um projetista muito bem pago em 6 meses, primeira etapa é você sair da inércia. O que significa sair da inércia, Rafael? Muitas pessoas, muitos profissionais iniciantes, até mesmo, né, que já estão aí macetando e tudo mais, eles só estudam, não colocam em prática. E eu sempre estou falando com os meus alunos, cara, deixa a água bater na bunda. Coloca em prática. Você tem que sair da inércia. Ficar só estudando, assistindo, né? E macetando ali, lendo e coisa. Você não vai conseguir ser um profissional muito bem pago. Só é muito bem pago quem coloca em prática, quem faz acontecer, quem resolve, quem desenvolve projetos. Ninguém paga para você ficar estudando. Tá? Esforço não é sinônimo de resultado. E o resultado ele só vem com a prática. Ou você começa a colocar o seu pezinho na água, né? Começa a vender os seus projetos, a ser contratado para desenvolver os projetos, saia da inércia, ou você não vai conseguir ser um profissional muito bem pago. Estudar por estudar não muda a vida de ninguém. Beleza? Então o primeiro passo é você sair da inércia. Como é que você faz para você sair da inércia, Rafael? Estou começando do absoluto zero. Primeira coisa que você precisa é ter um bom método para você aprender a desenvolver os projetos de infraestrutura. Um bom método. Tá? Quando eu comecei a aprender a desenvolver, né, os projetos de infraestrutura, quando eu comecei a estudar Civil 3D, quando eu comecei a estudar todo esse ecossistema aí, não tinha método. E o que eu posso te garantir é o seguinte, quando você não tem método, às vezes até vai, que no meu caso deu certo. Mas porque eu persisti demais, cara. Eu virei muita noite, eu estudei muito sozinho, porque eu não sabia. Então eu tentava e errava. Não tinha alguém para falar, por exemplo, esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, esse é o terceiro passo, esse é o quarto passo, faz isso agora. Então a maneira mais rápida de você aprender a desenvolver projetos de infraestrutura é ter um bom método para você conseguir colocar isso daí em prática, tirar isso daí só, né, da inércia, sair do lugar. Tá? E existem vários métodos, tá? Existem vários métodos para aprender, né, projetos de infraestrutura. Na minha cabeça eu tenho certeza absoluta que o meu método é o melhor método para aprender projetos de infraestrutura no Civil 3D. Por quê? Primeiro que eu aprendi sozinho. Então eu pude ver, né, com os olhos de quem nunca teve contato com o Civil 3D e que já quer aprender, mas que nunca teve ali um contatozinho e que tem certas dificuldades, né, que não sabe inglês, por exemplo, que não tem um mega computador, que não tem um escritório, não tem uma pessoa para dar um apoio. Então eu tive em todos esses lugares, entendeu? Não tinha um computador, não tinha uma estação de trabalho, não tinha alguém que me ensinasse. Então eu desenvolvi um método já pensando, né, em matar todas essas dificuldades. Então desde lá em 2019, né, que eu tive a primeira turma do meu treinamento, lá eu já tinha um método desenvolvido para poder ensinar projetos de infraestrutura no Civil 3D. E é claro que depois de muito tempo, né, eu fui aperfeiçoando ainda mais esse método. Eu fui, né, testando e validando também coisas que eu não sabia, que eu fui aprendendo ali na prática com os meus alunos, recebendo feedbacks. E hoje eu tenho um método muito refinado, que já tem aí mais de 2.000 casos de sucesso aí lá dentro do nosso treinamento. Então o primeiro passo é você ter um bom método, cara. Sem método fica difícil. E sabe qual que é o problema quando você não tem uma metodologia? É que é muito fácil de desistir, cara, porque fica muito difícil. E aí você desiste e fala, puta merda, bicho, vou largar isso aqui pra lá, isso é muito difícil, vou fazer o que eu já faço mesmo e tá de boa. Muitas pessoas, muitos profissionais não crescem na carreira por causa disso. Não procuram um método para poder desenvolver uma determinada coisa. Em qualquer área da vida você precisa de uma metodologia. Né? E para trabalhar com projetos é a mesma coisa. Então você vai aprender Civil 3D, cara, se você abre o Civil 3D aqui sozinho, ó, você não sabe por onde que começa apertando, qual botão você aperta, né? Que horas que você carrega a topografia e depois, para que serve a topografia? Né? E depois, como é que eu faço a terraplenagem? Eu preciso de topografia? Não preciso? Qual que é a ordem de fazer uma drenagem, por exemplo? Então você fica perdido, aí você fala, poxa vida, cara, esse negócio cheio de botão não é para mim não. Só que aí quando você tem uma metodologia, quando você tem um passo a passo, acontece o caso, né, do José aqui, ó. Tem uma metodologia de 75 anos, já avançou 27% lá do nosso treinamento, onde está empacotada essa metodologia. Imagina você aprender sozinho, né? Fica muito mais difícil. Então, a primeira coisa é você ter uma metodologia profissional para você desenvolver os seus projetos de infraestrutura. Depois, você criar o seu branding pessoal. O que é o branding pessoal? Cara,
todo mundo carrega nele uma marca. Então você como projetista, você como um futuro projetista, você tem que criar essa marca pessoal sua. Nossa, Rafael, mas eu achei que só uma empresa tinha uma marca. Não, não é só uma empresa que pode ter uma marca. Você tem a sua marca. E aonde que está o seu branding pessoal aqui? Tá? Onde que está o seu branding pessoal? É a maneira como você se veste, é a maneira como você se comporta nas redes sociais, como você se comunica com as pessoas, se você escreve bem, se você fala bem. Tudo isso faz parte do seu branding, né? Se você é organizado com as suas coisas, né? Junto com a sua família, junto com os seus amigos, com as pessoas que você convive, nas redes sociais, como eu falei. Então isso é o seu branding, é a sua imagem, cara. Já viu aquela expressão assim, ó, a primeira impressão é que fica? É porque não tem como mudar, tá? Isso já foi provado cientificamente, não tem como mudar. Então se o seu branding, né, a sua primeira aparição ali, o branding é a marca, tá? É o quanto a sua marca ela é importante, né? A força da sua marca. Todo mundo hoje toma Coca-Cola, nem sabe por quê. Ah, da onde que isso... Nem quer saber, porque a marca é tão forte que você já vê, você compra, você sabe que é garantido que é bom. E aquilo ali foi criado com o tempo. Foi sendo criado com o tempo, aquele branding pessoal ali. Então como é que você cria esse branding pessoal? Na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de conversar, né? Tudo se comunicar, né? Todo esse universo aí. Tudo isso faz parte do seu branding pessoal. Tá? Se você bate o olho e vê uma pessoa desorganizada, você já fala assim, será que o trabalho dela vai ser organizado? Tá? Então já cuida do seu branding pessoal. Outro ponto importante para você sair da inércia, cara, você precisa prospectar, precisa abordar pelo menos 5 novos clientes todos os dias. Ah, Rafael, mas eu acho difícil. Então não é para você, meu amigo. Você tem que continuar ganhando pouco mesmo, no lugar que você tá, fazendo o que você faz. É isso. Quer ganhar grana, quer se posicionar, quer faturar alto, tem que jogar o jogo, entendeu? Não é para amadores, né? Não é para quem quer ganhar dinheiro facinho, facinho ali, né? Não existe almoço grátis. É prospectar e abordar pelo menos 5 clientes todos os dias. E como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Define o tipo de cliente que você deseja atender. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Quem que você quer trabalhar? É você que escolhe. Loteamentos, construtoras, mineradoras, incorporadoras, né, escritórios de engenharia, escritórios de arquitetura, como você quer trabalhar, você que escolhe, tá? Você que escolhe. Hoje eu tenho os meus clientes, né? Eu tenho um tipo de cliente que eu atendo e um tipo de cliente que eu não atendo. E no começo é meio confuso mesmo. Às vezes isso não é uma regra para você levar pro resto da vida, não. Você pode pivotar também. Você começa trabalhando, por exemplo, vou trabalhar só com projeto de terraplenagem para loteamentos, né, sistema viários assim, coisas afins. Não vou trabalhar com área industrial, não vou trabalhar com barragens. Só que aí depois você descobre que, por exemplo, é mais conveniente ou você até gosta mais de trabalhar com outro tipo de projeto. Você troca, você que escolhe. Tá? Então você define o tipo de cliente que você quer. Por quê, pessoal? Você precisa saber qual a direção que você vai atacar, quem que você vai mirar. O primeiro passo da prospecção, né, o primeiro passo para você vender projetos, para você faturar alto, é você descobrir para quem que você vai fazer isso. Você não vai chegar lá num almoço de família e falar assim, ô gente, estou fazendo projeto aqui de drenagem de loteamentos, quem quiser é só falar comigo. A chance de você jogar o seu tempo e a sua energia fora é muito grande. Agora, quando você sabe, se tem lá no almoço da sua família, né, tem um cunhado seu lá, o cunhado é coisa boa, né, tem um cunhado que trabalha numa loteadora, por exemplo, aí é outros 500, você vai chegar e vai conversar com ele, porque você sabe que é ali que tem, né, um meio para você conquistar um cliente, entendeu? Porque você está querendo aquele tipo de cliente ali, não é qualquer cliente, então você não gasta energia com os outros. Beleza? O primeiro passo é você definir o seu tipo de cliente. E depois que você definiu esse tipo de cliente, você pode, por exemplo, pedir indicação a conhecidos próximos. Quem próximo a você? Colega de trabalho, colega de profissão, colega de turma, colega de igreja, colega de escola. Quem que está próximo a você que pode te indicar um possível cliente, né? Você vai começar a buscar na sua rede. Por que eu trago isso daqui? Parece óbvio, mas é isso. Não tem um segredo, não tem uma mágica que vai te fazer conseguir clientes. Não tem. Essa é a receita, é o passo a passo. É o plano prático. Lembra do plano prático? Você pode anotar esse passo a passo aí. Divulgar os seus trabalhos nas redes sociais. Nossa, Rafael, mas eu não gosto de fazer dancinha. Eu não gosto de fazer live igual você faz.
Eu não gosto de fazer, ficar postando, né, stories ali. Não é para você fazer isso. Se você quiser fazer, ótimo, excelente, faz parte. Dancinha não. Mas se você quiser mostrar o seu dia a dia, ótimo, excelente. Mas você não precisa fazer isso. Nas suas redes sociais, pega no seu Instagram, por exemplo, seu Facebook, onde que você navega aí no seu LinkedIn. Quantos profissionais que você tem mesmo, que você segue ali, que você conhece, que estão fazendo um bom trabalho de divulgação nas redes sociais nessa área que você atua? Fala comigo. Eu tenho certeza que são pouquíssimos, porque a maioria dos profissionais são muito medianos, galera. A maioria é mediano, por isso que tem muita gente desempregada, muita gente sem trabalho. É porque é mediano. E para você chegar no topo, você tem que sair da média, você tem que fazer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo. E não é fazer nada bizarro, nada absurdo, não. É só trabalhar um pouquinho mais, é fazer um pouquinho mais do que a média estrategicamente. Tá? E a estratégia está aqui, ó. Divulgar os seus trabalhos nas redes sociais. Outro ponto importante, se cadastrar no banco de dados das empresas. Isso aqui qualquer pessoa consegue fazer. Absolutamente qualquer um consegue fazer. Por quê? Porque você pode vir aqui no Google, por exemplo, construtoras de infraestrutura. Você vai achar um monte aqui, tá? Você vai achar um monte de empresa aqui. Infraestrutura, projeto executivo, construtoras, tal, lá. Imobiliárias, por exemplo, imobiliárias. Ou você pode buscar, por exemplo, ó, loteamentos. Loteamentos. Você pode buscar aqui, ó, vários e vários loteamentos. Buscar vários e vários empresas que fazem loteamentos. E aí o que você vai fazer? Você vai se cadastrar no banco de dados dessas empresas para se tornar um fornecedor. Muitas pessoas não fazem isso. Por quê? Porque às vezes é um trabalho chato, é um trabalho manual. É um negócio que dá trabalho mesmo ali. Você tem que ir lá, botar seu nome, seu CPF, o que você faz, né? Talvez uma carta de apresentação, né? Enfim. É um trabalho manual, um trabalho de formiguinha, mas funciona. Né? Os bancos de dados, né, eles existem porque as empresas vão lá buscar, estou precisando fazer um projeto XYZ, estou precisando fazer um projeto tal. Cara, as empresas vão lá buscar. Tá no banco de dados dela. Então se cadastra aqui para você fazer a sua, ficar sempre disponível, né? Estar disponível ali na contratação. Participar de grupos de networking. Como é que funciona isso, galera? Quando você está junto, né, dentro de grupos de networking, fica mais fácil. Como é que a gente participa de grupos de networking? Networking é ganha-ganha, tá? Não existe um networking onde só um ganha. Então, quando você participa, por exemplo, de grupos sérios, não estou falando desses grupos zoados aí de internet, não, de grupos direcionados, tá? Grupos sérios aí. Quando você participa desses grupos de networking, o que acontece? Você faz ali o seu networking que talvez estava faltando para você. E como é que você faz esse networking? Ajudando outras pessoas também. Então, quando você participa de uma comunidade, por exemplo, o seu objetivo ali é ajudar aquela comunidade, ajuda o seu colega. Né? Nós temos uma comunidade, né, de alunos, onde os alunos podem, né, interagir, tirar dúvidas ali, né, que é a comunidade lá do C3D0, que é o nosso treinamento. Então aqui tem por exemplo, aqui tem uma interação. Então quando você tem dúvida, outra pessoa vem aqui e te ajuda. Então você fica sendo conhecido, né, como aquele cara que ajuda outras pessoas. Tá? Quando você contribui, você está construindo ali o seu network, né? Está construindo o seu branding ali, está construindo ali a sua marca ali como uma pessoa que ajuda. E isso facilita. Por quê? Pensa comigo, cara. Se eu preciso indicar um aluno, indicar uma pessoa para fazer um projeto, você acha que eu vou soltar isso nos meus stories do Instagram para a pessoa que eu nunca vi na vida ir lá e pegar o projeto e falar com esse possível cliente, né? A pessoa que pediu indicação para mim? Não. Eu vou pedir alguém que eu conheço, que eu tenho pelo menos, né, noção que ela vai conseguir resolver o problema. E aí quando você participa de grupos, né, as pessoas vão falar, olha, eu preciso que você me ajude a desenvolver determinado projeto, estou precisando de ajuda para fazer isso. É um grupo ali onde as pessoas sabem onde vão buscar um conhecimento, buscar um recurso ali. E uma outra forma de você prospectar os seus clientes é você também oferecer parcerias com escritórios. Escritórios de arquitetura aqui que eu coloquei, por exemplo. Como é que funciona isso? Você tem lá um projeto de loteamento para ser desenvolvido. Esse projeto de loteamento ele tem que ser desenvolvido como um todo, desde o urbanístico, né, divisão dos lotes, para fazer a terraplenagem, a drenagem, a pavimentação, o esgoto, abastecimento de água e tudo mais. Todos esses projetos têm que ser desenvolvidos. E o que costuma muito acontecer?
tá? O cliente, né, a loteadora, a imobiliária, ela chega para esse escritório de arquitetura e fala assim, olha, tô querendo fazer esse projeto aqui, tô querendo fazer essa obra aqui, e eu queria que você tomasse conta, né, que você desenvolvesse todos os projetos para mim. Aí é muito comum o escritório de arquitetura não desenvolver os demais projetos, porque o foco deles é arquitetura, é urbanismo. Então é muito comum eles não desenvolverem geometria, terraplenagem, drenagem, eles focam em uma determinada área. E aí você entra como parceiro para você desenvolver os demais projetos. Olha só que interessante. Então você tem que começar a mapear essas pessoas, né, esses profissionais, esses escritórios, né, que estão ao seu redor aí para você começar a mapear ali oportunidades. Tá? Cada escritóriozinho que desenvolve projetos de loteamento é uma oportunidade para você fazer um networking, tá? Para você fazer uma parceria. Beleza? Então, primeiro passo é você prospectar aqui, né, 5 clientes pelo menos todos os dias. Cara, se você fala assim, eu me comprometo a prospectar pelo menos 5 clientes todos os dias. Pronto, acabou. Outro ponto, profissionalize. Para você sair da inércia, você precisa sair da inércia profissional, de maneira profissional. E aí você não precisa ter uma mega empresa, um mega escritório para você emitir uma nota fiscal, fazer uma proposta profissional bem formatada, fazer um contrato bem formatado, precificar o seu projeto corretamente, fazer um site para você. Isso aqui, pessoal, são detalhes. É aquilo que eu falei, não existe nada mágico de outro planeta, um segredo escondido por trás. Não. É que às vezes ninguém conta isso daqui pra gente numa faculdade, por exemplo, num curso técnico. Então tudo isso daqui faz parte, né, para você sair da inércia. E o que você precisa para fazer isso daqui? Nada. Nada. É só fazer.